Aleluia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente. Que alegria poder trazer mais esse momento de devocional, conversar com vocês em mais esse momento de devocional. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para que a poderosa palavra de Deus possa trazer para você um norte para esse dia, uma direção para esse dia, para essa semana, para esse mês, enfim, para a sua vida. Que bom é podermos nos alimentar da palavra de Deus logo pelas manhãs. E eu quero agradecer a todos os nossos pastores que estão aí envolvidos, participando, enviando uma mensagem para que você, querido irmão, irmã, possa se alimentar. Olha, que bom que Deus colocou isso no coração do nosso pastor Wagner, para que nós, pastores, todos os dias ou toda semana, gravássemos uma mensagem para enviar para vocês. Isso é muito bom, isso tem sido enriquecedor, isso tem gerado uma expectativa nova a cada manhã. Qual é a nova palavra? Qual é a mensagem? Qual é o pão? Qual é o alimento de hoje que nós vamos comer? Glória a Deus por isso. Queridos, hoje eu quero falar com você algo muito simples, mas também tem uma profundidade muito grande, muito grande. Eu tenho certeza que pode transformar a sua vida. Você que está assistindo, você que está aí nesse momento, olha, preste muita atenção, porque a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Eu não me canso de falar, de comentar sobre este versículo. Jeremias 17, 9 diz: o coração do homem, ou o coração, é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. Em outra versão, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em uma outra versão ainda, o mesmo versículo diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Meu Deus, querido, a Bíblia está falando isso para nós. Olha, o coração do homem é o meu coração, o seu coração. É enganoso. É enganoso. Nós temos que tomar cuidado. Por isso o tema de hoje é cuidado com o seu coração, porque ele pode te enganar. Cuidado com o seu coração. Ele pode te enganar. É muito sério isso, queridos. E talvez você... Eu estou dando risada aqui porque eu leio, releio e fico pensando quantas vezes o meu coração já me enganou. Quantas vezes eu já fui traído pelo meu coração. Não pelas pessoas. Isso aí, ser traído por alguém próximo de você é normal, faz parte da vida. Mas quantas vezes o nosso coração nos engana, nos trai. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu quero contar para vocês hoje a história de Jonas. Convidar você a abrir lá no livro de Jonas. Jonas tem só 4 capítulos. É muito conhecido, mas traz um ensinamento tão profundo acerca do coração. Nós poderíamos tratar tantas coisas aqui nesses 4 capítulos de Jonas, mas eu quero falar com você nesse foco. Olha, cuidado com o seu coração, porque ele pode estar te enganando. Se você começar a ler Jonas capítulo 1, você vai ver assim que a palavra do Senhor veio a Jonas. E qual é a palavra do Senhor que veio a Jonas? Olha, Jonas, vai lá pregar para Nínive. Tem um povo lá que precisa ouvir essa palavra e é uma palavra contrária. E a Bíblia fala assim, olha, vai depressa. Ou seja, Deus está dando uma ordem para ele. Eu não estou te dando uma opção, Jonas. Eu estou falando para você, vai e vai depressa. Porque aquele povo lá está precisando ouvir essa palavra, uma palavra de arrependimento, uma palavra de transformação, uma palavra que venha gerar mudança nele. Eu estou pedindo para você, faça isso, Jonas. E você já sabe a sequência. Jonas ouve e a Bíblia fala que ele foge. Ele vai para outro caminho. Ele pega um barco. Deus manda uma grande tempestade, esse barco começa a sofrer, Jonas está lá dormindo, tranquilo, aí vão lá, acorda Jonas, fala, Jonas, o que você está pensando, rapaz, o que você fez? Parece estar dormindo tão tranquilo enquanto nós estamos aqui quase para morrer. Aí lançam sorte ali no barco, a sorte cai sobre Jonas, e aí começam a perguntar, quem é você? Da onde você veio? O que você fez para esse mal estar acontecendo conosco? E Jonas responde assim, queridos, que ele é um adorador do Deus, o Deus vivo, o Deus que fez e criou todas as coisas. Ou seja, ele fala, olha, eu sou um hebreu, eu sou alguém que adora o Senhor, que conhece o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala assim que aqueles homens ficaram com muito medo e fala, Jonas, e agora o que nós vamos fazer? E Jonas fala, olha, me lança no mar, me joga, porque isso aí vai parar. E esses homens começam a ficar preocupados, não fazem isso de imediato, mas cada vez mais o barco é assolado ali pelas ondas e eles ficam preocupados e acabam pegando Jonas e lançando lá. Mas com muito temor de fazer isso, até pedem perdão a Deus para que Deus não os culpe por causa disso. E aí a Bíblia diz, querido, que Jonas é lançado ao mar. E Deus, pela sua bondade, faz a tempestade acalmar.
aquelas pessoas do barco que não tinha nada a ver com a história, são poupados e guardados. Mas Jonas está na profundeza do mar. E a Bíblia diz que Deus, no finalzinho do versículo, do capítulo 1, na sua infinita bondade e misericórdia, faz com que um grande peixe engolisse Jonas. E aí Jonas agora passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Imagina que cheiro agradável que estava para Jonas. Olha, eu não quero entrar nesse ponto, mas quando nós somos desobedientes a Deus, nós provamos um pouquinho aí de mau cheiro por causa dos nossos erros. Esse não é o ponto de hoje, mas só para ficar para uma próxima, tá bom, queridos? Então vamos lá, no capítulo 2, Jonas agora dentro da barriga do peixe, dentro do ventre desse peixe, ele então se arrepende do que ele fez. E ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a orar ao Senhor, e ele chega a usar uma expressão que ele fala, do ventre da morte, eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Deus sempre ouve quando você o busca. Não importa onde você está. Não importa a situação que você está. Não importa se você foi desobediente há pouco tempo atrás ou não. Se você clamar ao Senhor, você vai ter resposta. Você só tem que estar preparado para a resposta, mas você vai ter resposta, porque Deus sempre responde a minha e a sua oração. Aleluia, glória a Deus por isso. Então ele é arrependido, ele ainda fala, Senhor, olha, saindo daqui, eu vou cantar um cântico de alegria, eu vou entoar um cântico de alegria, de gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez. E aí no finalzinho do capítulo 2, Deus faz com que aquele grande peixe vomitasse Jonas na terra novamente. Então ele segue a sua caminhada. E no capítulo 3 agora, Jonas agora arrependido, a Bíblia fala que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Jonas. E a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Sabe qual é a palavra do Senhor? Jonas, vai para Nínive. Vai pregar lá contra aquele povo. Eu quero que você vá lá levar uma palavra de arrependimento, uma palavra dura para eles, porque eles estão fazendo coisas muito erradas. E a Bíblia diz que Jonas, então, agora que se arrependeu, ele vai. Olha só, desobedeceu, provou da desobediência, se arrependeu e agora obedeceu. E agora foi. Fala a verdade, é muito bom esse nosso Deus, não é, queridos? Então ele vai e ele começa a anunciar a palavra do Senhor para aquele povo de Nínive. A Bíblia fala que Nínive era uma grande cidade. E ele começa a anunciar, e toda a cidade, a Bíblia diz, que deu ouvido e se arrependeu sobre isso. Até que a palavra chegou ao rei da cidade. E até o rei da cidade ficou arrependido e com temor, ele lança então um decreto, um jejum, para que toda a cidade, para que ninguém comesse nada, até os animais. E ele fala assim, o próprio rei da cidade, olha, vai que Deus se arrepende do que ele declarou contra nós e muda a sua ação e nós não somos destruídos. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Imagina você, olha, nós estamos falando do tema, cuidado para que o seu coração não te engane, correto? Imagina você sendo chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, uma palavra dura, porque a palavra de arrependimento é uma palavra dura, uma palavra que tem que tocar no coração mesmo, transformar, e uma palavra de sair andando. Deus te chamou, olha, vai para aquela cidade, anda para aquela cidade, prega contra ela, contra a cidade. Olha só isso, foi duro o que ele fez. Mas o final aqui está dizendo que toda a cidade se arrependeu, inclusive o rei. Nos dias de hoje, você é a mesma coisa que Deus te chamar para pregar na cidade. Coloca aí o nome da cidade que você mora. Então, Deus te chamou para pregar nessa cidade. E até o prefeito dessa cidade se arrepende, de tal forma que ele lança um decreto e fala, olha, vamos toda a cidade jejuar, orar, porque Deus pode mudar essa sentença que ele liberou contra nós e a cidade não ser destruída. Querido, me fala uma coisa, como é que você ficaria? Como você ficaria? A gente corre o risco, você, nós corremos o risco de falar assim, olha, nós somos o cara, Deus responde mesmo, Deus está me usando. Como que você ficaria? Muito feliz, muito alegre ou não? Lembra que nós estamos falando? Cuidado com o seu coração, para o seu coração não te enganar. Quem era Jonas? Um hebreu, um adorador do Senhor, alguém que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Olha, alguém que provou do milagre, provou da salvação, provou de ser resgatado da profundeza do mar. Alguém que se arrependeu, alguém que voltou a ser usado por Deus. Mas a Bíblia agora mostra para nós o capítulo 4 e o último capítulo de Jonas. Eu estou correndo aqui porque o tempo é pouco. A gente tem que tentar acabar essas devocionais em 15 minutos, tá bom? Mas eu quero te convidar, leia os 4 capítulos de Jonas com muita calma. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E aí no capítulo 4, diz assim, olha, Jonas, porém, ficou profundamente triste, entristecido,
descontente, enfurecido. Queridos, ele foi fazer o que Deus pediu. E ele ficou enfurecido, entristecido. Porque a Bíblia diz que ele viu o que Deus estava fazendo na cidade. E aí, queridos, ele ficou tão furioso que ele orou ao Senhor. E eu fico imaginando Jonas agora fazendo biquinho, bravinho com Deus, bicudinho com Deus, fazendo manha com Deus nesse momento. E a oração dele com Deus, se você for ver a partir do verso 2 do capítulo 4, é uma oração que ele está meio que colocando Deus na parede. Ele está, ao mesmo tempo que ele coloca Deus na parede ali com uma oração dura, ele está declarando quem é Deus de verdade. Olha só, a partir do verso 2, capítulo 4, ele diz assim, Jonas, orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha só, Deus, foi por isso que eu fugi lá desde o começo. O Senhor já sabe desde o começo disso. Eu sabia que tu és, olha só o que ele começa a falar de Deus agora, ele sabe quem é Deus, olha só o que ele começa a falar. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes por causa do teu grande amor. Ah, queridos, ele fala, agora que tudo isso aconteceu, eu quero é que me tire a vida. Melhor para mim é morrer do que ficar vendo isso. E aí, o diálogo não termina. Fica bem claro para nós que ele vira as costas para Deus. E a Bíblia fala que ele vai para um lugar mais elevado. E ele fica lá sentado, assistindo. Assistindo o quê? Ele queria ver a destruição da cidade. Você acredita nisso, querido? Você vê como que o nosso coração é enganoso? Ele desfrutou de um período de desobediência, um período de milagre, um período de arrependimento, um período de obediência, mas nem ele estava acreditando no que ele estava falando. Ele queria ver a cidade mesmo ser destruída. Como um cristão, como alguém que ama o Senhor. Ele queria mesmo ver ao fim. E aí ele vai para um lugar e a Bíblia fala que estava tão quente, que ele estava quase para desmaiar. O sol estava tão quente. E Deus olha de longe e vai lá e faz com que uma árvore cresça, para poder fazer sombra sobre a cabeça ali de Jonas. E a Bíblia diz que ele ficou tão feliz com aquela sombra que ele recebeu. Uau! Só que no dia seguinte, Deus manda uma lagarta para lá. E essa lagarta come a planta. E a planta seca. E ele fica tão bravo de novo. Tão bravo de novo, que ele fala de novo ao Senhor que ele queria morrer. Eu quero morrer, é melhor que me tire a vida. Querido, tudo isso, toda essa oração, porque ele conhecia Deus, sabia que Deus é bom, é misericordioso, é compassivo, se arrepende do mal e quer o bem para mim e para você. Olha só, querido, como o nosso coração é enganoso. Quantas vezes você já orou por alguém, mas na verdade o que você queria era ver essa pessoa sendo tratada por Deus um pouco mais? Quantas vezes você já orou pelo seu pastor, mas na verdade talvez você queria que Deus tratasse o seu pastor um pouco mais? Quantas vezes você já orou pela igreja que você está, ou pela cidade que você está, ou pelo seu prefeito, pelo presidente da nossa nação, e de repente o que você queria era um tratamento maior de Deus? Ei, cuidado, o seu coração pode estar te enganando. Deus, Ele ama a criação dele, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama o nosso próximo, mas Ele ama muito, mas muito, ao ponto de voltar contra uma palavra de destruição que ele lança. Ele estava o tempo inteiro, Deus, provando o coração de Jonas. E aí o Senhor vai lá e fala para Jonas, olha Jonas, por que você está tão bravo assim, rapaz? Por que você está tão invocado assim? Você acha que tem motivo? Aí Deus faz uma pergunta para ele. O fato dessa planta ter secado é motivo de você estar tão bravo assim, Jonas? Você não plantou, você não podou e você não fez crescer. E você está tão bravo com essa planta porque ela morreu? Sabe o que ele fala? Sim, tô mesmo. E faz biquinho. Tô mesmo, Senhor. E aí Deus mostra para ele e fala, Jonas, se para você uma planta que te fazia sombra é importante e é interessante, quanto mais para mim, uma cidade como Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, fora os animais. Como eu poderia destruir, Jonas, essa cidade? Como eu poderia acabar, Jonas, com essa cidade? Eu amo pessoas, eu amo vidas. E aí Deus ensina para mim e Deus ensina para você. Olha, cuidado com o seu coração. Porque mesmo fazendo o bem, no fundo você pode estar desejando o mal. Meu Deus, isso me faz refletir tanto. E eu quero te convidar nesse momento, te convidar no nome de Jesus, a refletir sobre as suas ações, sobre o seu coração. Não sobre o coração do seu próximo,
Não sobre a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, os seus pais, os seus pastores, ou prefeito, ou presidente, ou vereador. Não. Reflita sobre o seu coração. Como está o seu coração? Ele está te enganando em alguma atitude? Se estiver, eu quero te convidar agora a orar e falar: Senhor, assim como o salmista, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, porque eu quero andar em retidão ao Senhor e à tua palavra. Beijo no teu coração. Medita sobre isso. Leia esses 4 capítulos e que o Senhor possa trazer muita clareza sobre você. Fiquem todos com Deus e até a próxima devocional. Tchau, tchau.